Oi, gente! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Neste vídeo que vocês vão ver, que nós estamos postando, é o nosso último vídeo deste tempo de Natal. Deste tempo litúrgico. Quase 2 meses nós fomos postando desenhos para que a gente pudesse entrar neste clima de Natal e fazer assim um embelezamento também dos nossos lares, das nossas casas, para a chegada daquele menino que vem, que renasce a cada ano nos nossos corações, na nossa vida. E sempre que a gente pinta um motivo de Natal, sempre a gente quer lembrar de algo. E a gente quer lembrar então da chegada deste menino. O desenho que nós vamos pintar vai ser esse aqui, ó. É um desenho que ficou bem bonito. Vocês vão ver, ele tem 2 partes. Então, na primeira parte, eu pinto um pouco dele. E na segunda parte, eu pinto o restante e faço o acabamento, tá? Com stencil. Ficou um desenho bem bonito. Não percam, tá, gente? Não percam. Assistam as 2 partes que vocês vão gostar. Então, bora lá, misturando as tintas. Oi, gente. Então, como eu já falei no início, nós vamos então pintar esse desenho. Eu vou iniciar pelas folhas. Como eu gosto de iniciar com aqueles motivos, né, que estão por baixo do desenho. Então, eu estou usando aqui o verde veronese. Então, comecei a usar passando de um lado. Tem o diluente aqui na pontinha, também quando eu preciso eu pego ele. Passo bem em cima do risco, observem, bem em cima do risco. Tá? Não gosto de deixar aparecendo esse risco preto aqui. Ó. Então, observe bem em cima do risco. Passo desse lado, passo do lado de cá também. Dos 2 lados. O diluente me ajuda muito para deslizar a tinta nesse tecido aqui. É uma sacaria boa, que tem uma boa trama. Mas mesmo assim, né, para deslizar melhor, o diluente ajuda bastante. Tá? Então, passei toda a minha folha esse verde veronese, observem, todo verde veronese. Agora eu tenho aqui o verde pântano, tá? Então, com o verde pântano, eu vou fazer, então, essas nervurinhas aqui, ó, do meio, certo? Vou um pouquinho aqui nas bordas, na parte de baixo também, vou dar um pouquinho de sombra, observem, ó. Vou escurecendo um pouquinho, assim, para dar um pouco mais, assim, de vida nessa folha aqui. Eu gosto de misturar bem as cores, para que fique bem nítida, né? E que a folha também, ela não fique unicamente com uma única cor. Vou fazer uma nervura aqui, uma nervura aqui, uma nervura aqui assim e uma nervura aqui assim, certo? Vou trocar de pincel. Esse aqui é um pincel da Condor, número 8. Vou pegar um pincel menorzinho aqui, também da Condor, mas é o número 6. E o que eu vou fazer com esse número 6? Eu vou fazer o branco, tá? Então, aqui eu tenho a tinta branca, eu tenho a minha lajota aqui, ó. Então, eu faço assim, eu tiro um pouquinho da tinta branca, tá? Eu coloco um pouquinho da tinta branca aqui, ó. Bem no cantinho, vocês viram onde eu coloquei aqui, ó. E aí, eu vou pegar, então, como eu sempre ensino, na pontinha do pincel, tá? Só um pouquinho. E vou fazer, então, o branqueado, a luz, assim, ó. Do meio para fora, tá? Do meio para fora, esse lado. O outro lado, eu vou fazer aqui, ó, de fora para dentro, fora para dentro, tá? E vocês veem como a folha vai ganhando uma certa luminosidade, porque faz parte, ó, da folha, tá? Então, eu gosto de deixar bem claro isso, ó, aqui de fora para dentro, tá? E aqui de dentro para fora, certo? Vamos fazer mais uma folha dessas, que tem aqui assim do lado. Ó, pego o verde veronese, bem no cantinho, certo? Ó, botando aqui assim. Primeiro eu faço bem
o contorno da folha. Assim. Vou mesclando, vou colocando aqui assim, ó. Faço bem no cantinho, bem feitinho. Mais um pouquinho. Fazer o contorno aqui. Porque essa folha está embaixo dessa bola de Natal. Então, eu tenho que fazer, né? Eu gosto de fazer primeiro, não é que eu tenho. Eu gosto de fazer primeiro. Então, aqui assim, agora eu vou contornando aqui assim, fazendo um pouquinho mais escuro com o verde pântano, dando um pouquinho de sombra nessa nossa folha aqui, ó. Assim. Vou pegar só de um ladinho, ó, assim, e vou fazer então essa nervura que vem até aqui em cima, tá? Com o verde pântano. Assim. E aí eu faço uma nervura para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá, tá? Assim. Ali. Essas nervurinhas aí. Vou lavar meu pincel porque tá com uma tinta muito forte, né? Para usar o branco. Deixa eu lavar ele aqui. Então, agora eu vou pegar novamente o branco. Eu tenho aqui o branco, né? Pontinha, ó. Pego na pontinha do pincel, só arrasto assim, ó. Fica só aqui e aqui nada, ó. Aqui eu pinto. Só pra cá. Então, aqui assim eu vou fazer, ó. De fora para dentro, ó. Tá? Novamente um pouquinho. De fora para dentro. E esse lado aqui também. De fora para dentro. Esse aqui, ó, eu vou fazer então de dentro para fora. Ó, de dentro para fora. Certo? Então, fica essa folha mescladinha, como ela tá aqui. Então, gente, eu tenho mais algumas folhas para fazer. Deixa eu puxar um pouquinho para cá esse meu pano aqui, ó. Aqui assim. Vou fazer mais esta folha que tá aqui. E depois eu vou fazer, apurar o vídeo, fazendo as outras folhas, tá? Sem gravar. Porque eu já vou fazer 3 folhas e 3 folhas vocês vão conseguir entender direitinho. Tinta no pincel, para fora. Faço assim, ó. Bem nos cantos, tá, gente? Ó, puxo aqui assim, ó. E puxo aqui assim. Quando eu ensino minhas alunas a pintar folhas, eu sempre digo assim para elas, ó. Contornar bem. Porque tu avalia um pano de prato, uma pintura, um desenho pintado, também pelo acabamento. Como é feito esse acabamento? Então, olhem só. Aqui eu estou fazendo, né, essa folha e ela tem um bom acabamento porque estou pintando bem nas bordas, como se diz. Isso é muito importante quando a gente pinta. Fazer bem feitinho. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e vocês vão ver outros vídeos onde eu ensino então essas pinturas. Fazendo, como eu sempre falo, já tem vídeos ali que eu fiz como se pinta as folhas, tá? Bem assim, bem explicativo. Como eu tô fazendo esse aqui, ó, bem explicado. E eu gosto sempre de explicar bem, porque eu acho que é uma forma que as pessoas têm também de visualizar e aprender pela internet. Ó, que já fiz a minha nervura, tá? Então, pra cá, pra cá. Agora do lado de cá. Aqui e aqui. As nervuras vão marcar também onde eu tenho que fazer o meu branquinho, certo? Agora o branco aqui eu tenho de novo, ainda tenho aqui na lajota, olha aqui. E aqui, ó, pincel de pezinho, pego só um pouquinho na ponta, olha aqui, ó, de um lado nada e no outro a tinta branca. E aí eu vou fazer aqui assim, ó. Então, de fora, um lado de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Então, essa aqui vai ser de fora para dentro, de fora para dentro. Certo? Então, essa aqui, ó, vai ser de dentro para fora. Ó, faço assim e fora. Assim, ó. De dentro para fora. Aqui de dentro para fora, de dentro para fora.
Então, um lado fica de dentro para fora e o outro de fora para dentro. A gente sempre vai mesclando assim as nossas folhas, certo? E a nossa folha vai sendo concluída. Então, pintei, gente, essas 3 folhas aqui, ó, né? Como vocês podem ver aqui, ó, essas 3 folhas. Então, agora eu vou adiantar mais. Deixa eu ver quantas folhas eu tenho. Tem 1, 2, 3. Eu vou adiantar as outras 4 folhas, tá? Já mostrei mais ou menos como é que eu pinto essas 3 folhas. Agora eu vou pintar as outras 4 folhas, tá? Daí eu paro aqui o vídeo e vou adiantar um pouquinho as outras folhas. Então, nós vamos pintar agora essa caixa aqui de presente. Vou usar a cor siena natural, marfim, vou usar um pouquinho do cerâmica, que tá aqui do meu lado, aqui também, ó. Cor cerâmica, tá? E o branco. Vamos usar essas cores para a gente ver, para pintar então, essa caixa de presente. Então, vou iniciando pintando a tampa. O top eu vou deixar para depois, porque como eu sempre falo, né? Primeiro tudo tá por baixo. Então, olha aqui assim, ó. Dando bem essa tampinha aqui, ó. Como vocês veem, essa é a primeira parte desse desenho. Vou fazer ele em 2 vezes, 2 partes. Então, essa é a primeira. Um pouquinho do siena natural aqui na pontinha. Onde fica uma sombra. Então, dessa nossa caixa aqui, ó. Aqui vem o top, tá? E aí, vou puxando aqui, ó, sem tinta no pincel, só fazendo essa batidinha. Tá? Então, aqui, nesse cantinho aqui é a mesma coisa. Um pouquinho do marfim aqui na ponta. Por que eu deixo o marfim aqui assim, ó? Porque como é a parte de cima, é onde vem também a luz dele, tá? Então, por isso que eu tô deixando assim, ó. Assim. E um pouquinho, então, do siena natural aqui na parte de baixo, dessa parte, porque é como se fosse a sombra desse top aqui. Tá? Da mesma forma, a gente vai usar aqui nessa outra planta. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui beirando aqui, então, o marfim. Não estou lavando o pincel, por isso que o pincel fica, às vezes, com umas manchinhas da cor do siena, porque eu não preciso lavar o pincel. Como estou fazendo cor sobre cor, né? Pintando as duas juntas e mesclando, então não há necessidade. Então, você observa aqui, ó. Que a parte está perto do top. Então, eu fiz dessa forma aqui a parte de cima. Tá? Vou usar um pouquinho do cerâmica para escurecer um pouquinho, então, esse nosso topzinho, que é a nossa caixa, na verdade, que não é o top ainda, mas aqui assim, para ficar um pouquinho mais forte, tá? Puxando devagarinho. Aqui assim, a mesma coisa, pouquinha coisa. Puxa assim, mesclando. Como eu tenho cerâmica, ele dá um tom mais avermelhadinho. Fica bem bonito, bem legal. Assim. E vou misturando aqui assim, para colocar em separação das cores, tá? Aqui é a mesma coisa. E aqui eu vou colocar a mesma coisa nesse cantinho aqui também. Vou cerâmica e vou puxar. Tá? Depois que secar um pouquinho, eu quero colocar o branco nisso aqui, tá? Para dar uma luz um pouquinho mais forte. Aqui nessa partezinha que é a tampa, eu vou iniciar direto com o siena natural. Aqui, ó. Não vou cobrir o top, porque o top ele vai com outra cor. Então, assim. A parte de cá também, mesma coisa. Dando bem os cantinhos. Isso é muito importante. Então, agora, com a cor cerâmica, eu vou fortalecer, então, esses nossos cantos aqui, ó.
Vai ficar um pouquinho mais forte. Vou pegar um pouquinho do sépia também para ficar um pouquinho mais forte esse nosso dedinho, deixando o meio aqui mais clarinho. Mesma coisa nesse aqui, ó. Assim. E aqui a mesma coisa. Ali, tá? Então, vamos fazendo essa outra parte aqui agora. Já cá, seu canto. Aqui também. Isso aí. Então, esse é o canto da nossa caixa. Tá? Vou colocar um pouquinho do siena natural. Deixa eu ver primeiro aqui. Não, siena natural não. O sépia. Fortalecendo um pouquinho esse nosso canto dessa caixa aqui, ó. Aqui assim. Assim. Aqui da mesma forma. Um pouquinho, só para não ficar muito forte. Vou colocar um pouquinho aqui também. Aqui também. Então, vocês observem que eu estou fazendo nos cantos a cor um pouquinho mais forte, tá? Vou pegar o branco, que eu tenho aqui. Fazer uma pequena luminosidade, então, aqui nesse... Aqui assim. Que é onde chega a nossa... a luz na caixa. Tá? Aqui da mesma forma. Pouquinho de nada, ó, não precisa pouca coisa. Tá? Só para ele poder fazer essa luz aqui na caixa. Aqui. E aqui a mesma coisa. Aqui assim. Então, que essa nossa caixa fica um pouquinho mais forte. Então, nós vamos descer, fazendo então a outra parte agora, que é a parte da caixa, que é toda a tampa. Então, nós vamos fazer agora essa parte aqui, ó, que é a parte da tampa, da caixa. Tá? Vamos fazer iniciar toda ela em marfim, como nós fizemos a parte de cima da caixa. Assim. Misturando aqui com o siena natural. Na partezinha de baixo, então aqui assim. Puxando, vai misturando com o marfim. Aqui também, ó. Já inicio com siena, que é a cor que eu tenho de tinta no pincel, né? Que também faz parte da caixa.
Assim. Mistura agora com marfim. Indo até a tampa. Opa, barulhinho. Então, vocês viram, olha como é que eu estou fazendo, né? Para que ela possa, essa caixa, pegar ficar um pouquinho mais clara que assim, ó. Dá um sentido que isso aqui é uma tampa que está por cima. Então, eu vou, aqui também tem uma coluna, eu vou fazer um pouquinho assim, ó. Um pouquinho com siena natural, puxando aqui para o lado. Fazendo esse canto dessa caixa dessa forma. Tá? Daí fica o canto da caixa, né? Posso pegar um pouquinho também do cerâmica, pouquinha coisa, e fazendo então essa nervura, um pouquinho mais assim, ó. Aí vocês vão percebendo que ela tá ficando com a tampa, né? Fica por cima dessa caixa aqui por baixo. Assim. Não muito mais, porque eu não quero fortalecer demais essa parte aqui. Assim. Uhum. Assim. E eu acho que assim fica bem legal daí. O canto bem bonito. Vou trocar o pincel de novo, mudo, conforme o tamanho do desenho eu mudo. Então aqui assim, ó. Tá? Vou pintando a cor mais fina. Aqui assim, ó. Aqui, ó, eu tenho uma partezinha que também faz parte da caixa. Aqui, ó. Já vou escurecer ela um pouquinho, para poder ficar com fosse por baixo dessa flor aqui, então fica assim. Aqui assim. Isso. Que essa partezinha aqui tá por baixo, então fica mais escurinho um pouquinho da caixa. Então aqui assim, vamos fazendo assim. Vou botar um pouquinho da cor cerâmica aqui embaixo também, fortalecendo esse chão perto da caixa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho também nessa subidinha aqui, ó, um pouquinho do cerâmica, com esse contorno e puxando pro lado um pouquinho. Aqui assim, ó. Aqui também tem parte, puxa um pouquinho pro lado, e aqui também puxa assim. Certo? Que é a parte que tem o contorninho da caixa. E do lado de cá também, então, vou fazer com a cor cerâmica, que é assim, a partezinha de baixo. Aqui tem um pouquinho que é o coisinho da bola, que a gente tem com pingente, né? Então, vou deixar assim pintar, pra ficar bem feitinho. Então, puxa aqui assim, também cerâmica. Um pouquinho pra cá. E boto um pouquinho do sino natural, porque é o cantinho meu, né? Ali. Então, vou colocando pra puxar assim. Ali. Lavando meu pincel, tirando a tinta que tem de excesso. Vou... Aqui assim eu quero colocar um pouco mais de cerâmica, de marfim. Assim, mais claro, né? Assim. Isso. Uhum.
Então, vocês veem que a nossa caixa, ela está sendo feita dessa forma, tá, gente? Vou pegar um pouquinho branco. E com esse branco, eu vou pegar um pincelzinho que tá aqui bem fininho. E vou colocar aqui nessa parte aqui de baixo, aqui assim, ó. Porque é a partezinha que eu quero colocar aqui a tampa. Assim, tá? Deixa eu botar um pouquinho de diluente também nessa minha tinta branca aqui. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Aqui assim, tá? Umedecer um pouquinho a minha tinta, fiz ela ficar mais líquida. Porque senão ela fica muito pastosa e eu não consigo fazer o deslizamento nessa tampa aqui, ó. Tá? E da mesma forma, eu vou fazer nessa partezinha aqui de cima também. Uma parte que faz parte do marfim. Aqui. E na parte de baixo a mesma coisa. Parte de cá a mesma coisa. Mesma coisa, aqui assim, a mesma coisa. E essa outra parte aqui em cima também. Ali, tá? Então ficou um pouquinho desse brilho nessa caixinha com essa cor que eu resolvi fazer, certo? Então nós vamos fazer o top. Terminamos a caixa, agora vamos fazer o top. Eu usei somente a cor branca e a cor sépia, tá? Para fazer essas duas, o laço, né, dessa fita aqui. Então estou usando aqui a cor branca, passando bem direitinho aqui no nosso laço, essa fita aqui. Na partezinha de cima, tá? Dando bem os contornos, fica bem feitinho esse contorno aqui, com o branco. Me desço um pouquinho no diluente. Uma misturinha que eu fiz, na verdade, onde eu coloquei o diluente, a aquarela silk e um pouquinho d'água. Daí eu fiz uma mistura, um pouquinho mais diluída a tinta quando a gente coloca aqui no tecido, tá? Então, coloquei o branco, que eu fazer antes de passar para outro, para vocês verem como é que eu quero esse laço dessa fita aqui. Essa caixa, na verdade, ó. Passei branco e agora estou passando, então, o sépia, né, ao redor do branquinho aqui que eu estou fazendo. Contornando, na verdade, aqui assim. Aqui para cá. Dando fundo aqui assim, que é mais escuro. E aqui assim. Uhum. Então, vocês viram. Fiz com o sépia somente esse contorno aqui assim, ó. Que é o contorno desse meu laço, desse laço que eu estou fazendo aqui. E aqui assim, assim. E subir assim para esfumar um pouquinho o branco do tecido. Tá? Ser mais ou menos essa cor. Aqui da mesma forma. Nesse outro lado aqui. Passar também o branquinho aqui assim. Dando bem o contorno. Eu não lavei o pincel, então vai ser um pouquinho, talvez, do sépia, mas não tem problema, porque é as cores que eu estou usando aqui agora. Tá? Então, vou fazer bem aqui assim. Depois eu vou procurar pintar mais parte branca e depois a outra, para não manchar muito o pincel com uma outra cor de tinta.
Então, aqui eu tô falando cor seca também dos lados. Não fiz com a outra. Aqui na base, na parte de embaixo, né? Também. E vou mesclando com a parte de cima, tá? Como fui fazendo naquele outro ali. Ó. Mesma coisa. Com a partezinha aqui também, ó. Bem pouquinho, só pra fazer esse contorninho aqui assim, ó. E esse contorninho aqui assim. Vocês observem que eu faço e venho aqui assim, né? E puxo pra cá. Tá? Nós vamos fazer, então, o laço dessa cor aqui, certo? Então, eu vou pintando todo o outro agora, com o branco, e vou fazendo a mesma coisa que eu vou fazendo nisso aqui. Vou passar um pouquinho de diluente. Essa mistura que eu acabei fazendo aqui. Nessa outra ponta aqui do laço também. Aqui assim. Certo? Então, vou passar o branco agora nessa parte aqui, ó. Aqui. Essa partinha de baixo aqui também passar branco. Assim. Parte de cima. Assim. Pronto. Aqui com o seu branquinho. Nessa outra parte aqui novamente também. Fazendo bem os contornos. Como eu falo sempre que eu gosto de fazer. Como eu gosto de ensinar também. Essa parte aqui. Então, agora eu vou passar o CEP, tá? Então, aqui assim, com a parte que está perto do encontro do laço, eu vou fazer um pouquinho mais escurinho, aqui assim, a parte de baixo. E aqui eu vou fazer só um contorninho para fazer bem o destaque desse laço meu aqui. Aqui assim na ponta também, aqui. Aqui assim. Aqui assim. E aqui assim agora vou sombrear. Tá? Misturando aqui as tintas, né? Não ficar um dourado muito forte. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, ó, vou passar aqui, ó. Um contorno. Aqui um contorninho. Outro contorninho aqui, ó. E aqui também. Então, assim. Um pouquinho. Essa fita tá por baixo desse topzinho aqui, então, assim. Faço um pouquinho mais escuro aqui também. Não muito. O suficiente para perceber que tá por baixo. Tá? Então, agora eu vou passar um pouquinho de diluente nesses laços aqui, ó. Aqui assim, ó. Passar aqui assim. Os tops, né? Aqui assim. Eu vou fazer esse, depois eu pinto, passo nos outros. Hoje em dia tá muito quente aqui. Então, para não ficar demais a tinta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pintar de branco, tá? Vou passar aqui a partezinha aqui assim. Fazendo bem o contorno. Então, o contorno bem marcadinho. Aqui assim. Assim. Essa parte aqui é a parte de baixo. Vou pintar também de branco, mas vai ser uma parte bem mais escurinha. Tá? Vou pintar essa outra parte aqui também. Aqui assim.
Um pouquinho aqui nesse aqui também. E nessa outra, que eu já passei o diluente, vou aproveitar e vou passar também. Como eu já passei, eu quero aproveitar passando também já a tinta branca. Gente, se você está chegando, está visualizando esse vídeo, chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Sempre é bom para nós ter esse feedback de vocês, porque aí a gente percebe que vocês estão gostando dos vídeos. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, dar alguma ideia, vocês podem deixar ali nos comentários também escrito. Sempre procuro visualizar todos. E sempre eu respondo alguma coisa. Tá? Então, se vocês que estão aí olhando, observando, isso é muito importante para a gente. Para nós que estamos fazendo nós estamos fazendo essas pinturas, ter essa fala de vocês também é muito importante para nós. Tá? Então, olha aqui, ó, aqui assim, ó. Observe que eu não estou, carreguei essa parte aqui porque é a parte de baixo, tá? Então, aqui assim, vou tornar um pouquinho mais forte aqui. Não quero passar muito para deixar essa pancinha mais branca, tá bom? Então, continuando passando aqui assim o sépia. Então, vocês perceberam já que eu vou mesclando, né? O branco com o sépia. Essa parte aqui também é a parte de baixo, stop. Então, eu tenho que fazer um pouquinho mais forte mesmo essa parte aqui também. Ó. Vou mesclando aqui, botando um pouquinho mais de tinta. A parte aqui assim, ó. E tem a parte que nem essa aqui, ó. É a parte escurinha, tá? Aqui. Porque assim eu vou também cruzar com um sombreadinho, com esse pincel mesmo meu, número 4, colocando assim a beiradinha aqui com o sépia e fazendo, puxando aqui assim para baixo e mesclando um pouquinho com o meu branco. O sépia vai pegando uma cor um pouquinho mais, ficando mais forte, né? Mas a ideia é só um pouquinho assim, não é demais, tá, gente? Só um pouquinho. E agora, então, quando eu venho aqui assim, ó, eu venho e faço essa outra parte aqui, ó. Ó, já vou mesclando, já vou passando o sépia, onde eu já passei o branco antes, é aqui, passando o sépia aqui para ficar esse contorninho que eu quero. Ó. E vou fazendo assim. Tá? E vou passando aqui assim, arredondando aqui assim, ó, e formando essa parte aqui de baixo. Formando aqui assim. Aqui, ó. E aqui, como a parte também fica escondida, que é aquela partezinha de baixo, né? Então, eu vou fazendo aqui assim. Observe, vou fechando aqui assim. Tá? Vou fechando aqui assim. O branco vai se tornando um pouquinho mais claro, porque eu vou fazendo essa diferença que ela tem dela mesma aqui, né? Isso aqui eu vou fazer aqui assim, porque é mais branco mesmo. Fazendo essa voltinha aqui com essa outra cor. Mesclando, então olha só. Eu vou mesclando, eu tinha tapado aqui, mas eu vi que não é assim. Ela vem aqui assim, ó, essa aqui, ó, assim. Mesclando aqui assim. Assim. E essa parte aqui, claro, então, né, vou fazendo essa parte mais escurinha assim. Olha, e vai ficando o nosso top, coisa mais lindinha, gente. Tá?
E a gente vai formando, então, esse nosso top ficando dessa forma. Você observa que esse top tem várias voltas nele, né? Então, mas foi proposital quando eu fiz ele, desenhei ele, para ter aqui uma volta, uma volta, uma volta, uma volta. Tá? Isso foi bem intencional mesmo, certo? Nós vamos fazer essa outra partezinha aqui assim, agora, pintando bem. É muito importante a gente fazer bem os detalhezinhos, bem feitinho aqui. Aqui também vou passar um pouquinho do branco. E depois eu boto então o ciano. Assim, ó, gente. Assim, branco também. Vamos aqui. Aqui é o ciano. Vou passando aqui assim, um pontinho de baixo. Mais forte. Assim. E nessa partezinha aqui de cima. Aqui. Assim. Fazendo esse top, né, gente? Ficar bem bonito. Ó. Aqui ficou a parte de baixo, né? Mais escura. Assim. Como todas as outras também ficaram. Assim, assim, assim. Fazer aqui. E essa parte mais clarinha, né, gente? Vou fazer. Então, vou usar um pouquinho do branco aqui para fazer uma luminosidade aqui assim, ó. Depois que secar, vou ter que fazer mais de novo, tá? Aqui assim também, ó. Faz parte, né? Aqui assim, bem mais clarinho. Aqui assim, tá? Assim. E também aqui assim a mesma coisa. Aqui assim. A partezinha mais clarinha. Né? Assim. Isso. Então, agora com o branco, de novo, fazer essa partezinha aqui, ó. Essa parte de cima, então, tem que se caprichar no branquinho. Aqui assim. Aqui a parte mais escurinha. Então, lá, a parte mais escurinha. Aqui assim. Aqui assim. Colocando aqui assim. Contornando, né, o nosso top. Isso é muito importante com esse contorno aqui, para dar essa profundidade nesse nosso top aqui, tá? Então fica assim. Vou botar um pouquinho mais do branco aqui, que fica mais clarinho aqui assim, ó. Depois, se secar, eu venho dar mais um pouquinho de cor. Isso é muito importante, tá? Vou fazer o meio aqui, ó. Que o meio é uma parte assim que forma aqui assim. E depois usa aqui assim. Assim. Isso. Assim. Tá? O nosso top tá feito, gente, tá?